Bem-vindos ao Total Conta, o podcast da Total Contabilidade. Hoje recebemos uma cliente muito especial, empreendedora, influenciadora digital e mãe, Rafa De Rose. Muito bem-vinda, Rafa. Obrigada. Um prazer estar te recebendo. A gente já tinha tentado marcar outras vezes aí então, né? Mas a agenda corrida de nós empresárias, né, acaba delimitando um pouco aí também os nossos horários, enfim. Mas é uma honra te ter aqui conosco, né? E na realidade a gente começa sempre querendo saber um pouquinho mais, né? Quem é a Rafa De Rose? Então, meninas, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui com vocês, né? É um prazer essa nossa parceria de tantos anos, né? Eu sempre falo que desde que eu comecei como influencer, vocês estão junto comigo, né? Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Rafaela De Rose, eu tenho 34 anos, sou natural aqui de Torres, sou mamãe do Lorenzo, sou influenciadora digital já há mais de 10 anos. E hoje sou empresária também, proprietária da Flowzy, que é uma loja de moda feminina. E estou aí agora também trabalhando tanto como empresária, como influencer também. A gente fala que a gente faz tudo um pouco hoje em dia, né? A gente estava até comentando agora sobre isso, né, meninas? Que hoje a gente tem que também estar na rede social, enfim, que é muito importante para qualquer tipo de trabalho, né? Verdade. E nessa vida aí, né? Porque depois a gente quer que tu comente também a questão da tua formação, que eu acho que também está ligada ao teu empreender, Com né? certeza. E também a parte né, do ser influencer digital também, porque eu lembro que lá no início a Rafa trazia muito o dia a dia dela focado até a questão de alimentação, Sim. né? Eu lembro que tu trabalhava lá no registro de imóveis, né? Que é da Sim. família de vocês. E trazia muita coisa, e isso tudo é que foi chamando também a atenção do pessoal, né, em te seguir, e a gente sabe que tu é uma das, né, das maiores influenciadoras aí da cidade, né, conta um pouquinho também dessa trajetória, né, da Rafa lá, adolescente, o que levou à questão da formação, né, e claro, depois a gente também vai chegar na parte do empreender, né, que hoje tu tem uma empresa, tu tem funcionários, né? Sim. E o que tudo isso representa aí na tua vida? Então, na verdade, me tornar influencer foi algo bem natural. Eu sou formada em design de moda, então eu sempre gostei, sempre foi minha paixão a área da moda, né? Mas é muito engraçado porque eu sempre fui muito tímida, muito. Quem me conhece desde novinha sabe que eu era muito tímida. Então, eu jamais me imaginei sendo influencer. Nunca me imaginei fazendo isso, né? Então foi, na verdade, para mim, eu tenho isso hoje como uma superação, né? Então foi tudo muito natural. Eu me formei em moda, eu já fui trabalhar em algumas lojas, e aí teve uma loja que me deu uma oportunidade de ser gerente aqui na cidade. E eu comecei a tirar fotos na loja para publicar, então era bem o comecinho do Instagram, da rede social, né? Eu falo que eu comecei quando tudo era mato aqui em Torres, né? E aí eu comecei postando assim e a gente via que dava retorno para a loja em vendas, né? O pessoal gostava bastante, então eu comecei assim devagarinho. E aí depois eu acabei saindo da loja, a loja fechou também, né? E eu fui trabalhar no registro de imóveis, que é da minha família, nada a ver com o que eu tinha me formado. Mas eu tentei inúmeras vezes oportunidades aqui na região, em fábricas, né? Enfim, de deixar currículo, mas é um meio bem difícil de entrar, porque é um meio muito familiar, né? Então é difícil conseguir entrar. E eu disse, não, vou dar um tempo, quando for a minha oportunidade, ela vai chegar. E eu sempre gostei muito de fazer fotos, de postar na minha rede social. E na época, eu já tinha um número considerável de seguidores assim no meu Instagram. Eu tinha mais de 5.000 seguidores e eu nem trabalhava como influencer, né? Mas eu gostava de viajar e tirar foto, postar. Eu postava foto dos meus looks quando eu saía. E aí as lojas começaram a me chamar, né? Então, tinha lojas que eu comprava, né? Eu falo que eu comecei na Star Joias, né? Porque eu era cliente da loja e eu tirava foto dos acessórios e postava. E aí um dia a Fra veio falar comigo, Rafa, tem uma proposta para te fazer e tal, né? Ela, queria que tu fizesse um sorteio comigo. Deu, não, Fra, bem capaz, eu tenho morro de vergonha, não vou fazer. Ela, não, vem, eu te ajudo, não sei o quê.
E aí começou, e ela pediu para eu também tirar foto, porque ela disse que tudo que eu postava no Instagram vendia na loja dela, que as clientes iam com a minha foto pedir. Então foi aí que tudo começou. Foi lá em 2014, 15, 16. E aí eu comecei assim, daí nisso outra loja foi me chamando, e outra, e aí eu comecei a trabalhar como influencer. Então foi bem legal, assim, até eu acredito que para a cidade em si, né, também trazer essa novidade para a cidade, para o comércio, né, para prestadores de serviço. Então foi algo muito natural. E aí chegou uma época que eu tive que escolher entre ficar no registro ou sair, porque eu trabalhava até às 6 da tarde lá. Todos os dias eu saía, ia fazer o meu segundo turno, indo para as lojas, fazer provador, fazer foto, depois chegava em casa, editava, então, nossa, eu trabalhava muito. E a demanda estava muito grande, então eu tive que escolher. E aí eu fui fazer o que eu realmente gostava e tô aí até hoje. Porque eu era muito nova, eu tinha ali 22, 23 anos, eu não sabia nada, né? Então, por isso que eu já sempre procurei vocês para me orientar, vamos abrir um MEI, né? Como é que funciona, pagar certinho, fazer o que tem que ser feito, até porque as empresas começavam a me pedir nota também. Eu não podia fazer algo incerto, que eu não tivesse uma garantia, né? E até por questões também, até para proteger não só a mim, mas quem me contratava, direito de uso de imagem. E se Deus quiser, eu vou ver a Flowzy mandando muitos envios para o Brasil todo, é isso que eu quero, né? Ver o nosso saquinho rosa personalizado da Flowzy. Saindo no correio para vários estados, várias cidades do nosso país. E uma das coisas que sempre nos chamou a atenção é a questão do sempre te ver como um profissional, né? Sempre se tratou, né, como profissional. E a questão, quando a gente entrou em contato contigo, eu preciso dos contratos, a gente precisa, como que eu vou passar isso para os meus clientes? Porque como era tudo muito novo, as pessoas às vezes não, fechou contigo e depois, não vou querer mais. Sim. Não, mas a gente tem o contrato aqui. Claro. E isso eu lembro assim, que eu conversava com a Tati, assim, nossa, como ela é diferente em questão de profissionalizar mesmo a carreira, né? E tu mergulhou de cabeça e muito bacana ver esse teu crescimento. Obrigada, e Jorge. esses novos caminhos também, né? Também te fez ir para o empreendedorismo, né? Que também é da formação. Mas eu acho muito bacana contar isso porque é uma das coisas que a gente sempre conversou, né? E sempre busca. Na verdade, eu sempre vi isso como uma profissão, desde o começo, né? Eu acredito que também para as pessoas me levarem a sério, primeiramente eu tinha que me levar como realmente aquilo é um trabalho, né? E como eu tive que optar por seguir somente esse caminho, eu não podia fazer algo incerto, que eu não tivesse uma garantia, né? E até por questões também, até para proteger não só a mim, mas quem me contratava, direito de uso de imagem, né? Então, para ambas as partes, eu sempre não pensei só em mim, mas no outro também, de estar garantindo, assim como eles garantiam esses meses de contrato, eu também garantia para eles o meu trabalho durante esse tempo, né? E por isso que eu já desde o começo procurei vocês para saber como é que funcionava, para eu ter a minha empresa, para eu ter o meu negócio. Porque tudo que eu faço, eu penso em prosperar. Eu penso no futuro, né? Eu não penso em só, vamos ver no que vai dar. Não, eu penso em plantar e ir colhendo. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, de sempre levar tudo muito a sério como uma profissão. E hoje eu vejo o quanto valeu a pena e o quanto eu tive credibilidade também com as empresas por isso, com certeza. Esse é um discurso que nós utilizamos muito com os clientes, né? Essa questão aí da responsabilidade, né? E do profissionalismo. Porque muitas vezes você diz, não precisa de contrato porque eu conheço no fio do bigode, né? Hoje em dia não existe mais fio do bigode, né? Muitas vezes não existe mais nem, eu conheço já de anos, vai lá um aperto de mãos, não funciona. Então, a gente vê isso muito na relação
B2B, que a gente chama que é de empresa para empresa, né? Que é no caso a tua empresa prestando serviços para outra empresa, e a gente vê também muito na questão de relação entre empresário e funcionários, né? Que é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos hoje aí na cidade. A gente vem comentando, né, com os nossos clientes, né, questão de mão de obra, a questão da dificuldade de qualificação, né, e eu acho que isso também tem muito a ver com o perfil das pessoas de querer buscar, né, tu é uma pessoa que tu, mesmo trabalhando como CLT lá, mas tu estava pensando já em empreender com profissionalismo, né, porque não basta empreender, né? Então é uma coisa que a gente traz também, e nos outros podcasts que a gente fez também, a gente vê e traz muito isso, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí, de não é só querer empreender. Não, mas não tem perfil de empreendedor. Tu aprende a ser, né? Tu aprende a empreender, tu aprende a ser um empresário, mas sempre trazendo o profissionalismo ali isso juntinho. Tudo me ensinou a empreender, né? Porque eu era muito nova. Eu tinha ali 22, 23 anos, eu não sabia nada, né? Então, por isso que eu já sempre procurei vocês para me orientar. Vamos abrir um MEI, né? Como é que funciona? Pagar certinho, fazer o que tem que ser feito. Até porque as empresas começavam a me pedir nota também, para emitir nota, porque muitas empresas, as grandes, principalmente as maiores, né, elas pedem. E aí que eu fui entendendo, mas por que disso? Para que essa nota? E eu falo que isso foi uma evolução para mim também, né? E isso tudo me ajudou também a aprender a empreender. Que é bacana, assim, né? A gente também vê a evolução, né, do empresário, né? A gente conheceu a Rafa lá, microempreendedora, né? Sim. E agora a Rafa já é uma empresária com uma empresa, né? Então, esse é o bacana também dessa transformação, né? E é para isso mesmo que o MEI, que a gente fala muito, né, serve. É para ter aquele início lá, e depois quando a empresa, né, ou o empreendedor, ele vê que está acima, já pede, já muda, já faz alteração ali e já se transforma num empreendedor, né, num empresário mesmo, numa empresa limitada, né, contratando mais do que somente um funcionário, né, porque para quem está nos assistindo e não sabe, né, o MEI, ele é como se fosse o início, né, do negócio de um pequeno, um microempresário, onde ele só pode contratar uma pessoa, né, e acaba às vezes travando, e por causa da tributação, muitas pessoas acabam, não, mas eu quero continuar ali, e acabam não querendo crescer por causa da tributação. E isso é um grande erro, tu não acha, Rafa? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo que quem não arrisca não chega em lugar algum, né? Então, se tu ficar sempre vivendo com medo, tu nunca vai crescer. Nunca. Né? Então, a gente tem que aprender a encarar os desafios, né? A fazer dar certo. Eu acho que a gente tem que querer fazer dar certo, né? E é que nem tu falou, né, Tati, que eu, lá no comecinho, como MEI, eu também precisava, porque logo rápido eu já tive que contratar uma pessoa também para me auxiliar, né, para fazer as fotos, as gravações, para atender ali os meus clientes. Então eu precisava ter tudo certinho, sempre assinei carteira, fiz tudo como vocês sempre me orientaram, e graças a Deus até hoje deu tudo certo, né? Então eu falo que se a gente sempre seguir o caminho que é correto, a gente só vai prosperar, com certeza. Isso é verdade. Rafa, e como é que foi, né, essas viagens, esse trabalho? Uma vez a gente até conversou em questão de a procura que tinha por a Rafa estar presente nos sorteios, a Rafa estar presente na loja, às vezes era sábado, domingo, né? Todo mundo exigia a presença da Rafa, e nisso tudo veio um presentinho, né, pra ti. Sim. E conta pra nós como é que foi lidar com isso e com todas as emoções que vêm junto. Então, a maternidade não foi algo que eu planejava, né? Não foi planejado, mas eu falo que tudo acontece no tempo de Deus e no tempo certo, né? E era uma época que eu tava viajando bastante a trabalho, muito assim, fazendo muitas parcerias, né, com hotéis, enfim, restaurantes. Então eu viajava muito, era muito corrida. Eu falo que
eu trabalhava de domingo a domingo, eu não tinha dia, não tinha hora, às vezes mal sabia se eu tinha almoçado no meu dia ou não, era bem corrido mesmo, e aí surgiu o Lolô no meio disso tudo, né? Mas foi muito bacana para mim como mulher, para eu evoluir, né? Eu amadureci muito, muitas coisas que eu achava que eu sabia, eu não sabia, né? Então foi, claro, lidar com várias emoções diferentes, desde a questão da gravidez, né? A questão até, inclusive, confesso para vocês que a parte estética foi algo que mexeu muito comigo, porque eu sempre, como vocês mencionaram antes, eu sempre cuidei da minha alimentação, sempre fui na academia, então eu tinha essa questão de cuidar do meu corpo, né? E todo esse trabalho que eu fazia com moda, que querendo ou não, eu fotografava, fazia vídeo, então eu estar grávida foi algo bem diferente para mim, né? Então, vocês são mães, vocês sabem, né? A gente chega uma fase, principalmente no comecinho, a gente começa a se achar estranha. Porque eu não tô legal assim. Qualquer roupa que eu colocava eu não me gostava. Aí eu fazia os trabalhos, eu não gostava das fotos. Às vezes eu chorava, tipo assim, que eu não tinha gostado. E as pessoas que estavam me contratando, mesmo eu grávida, elas achavam o máximo e achavam lindo aquilo e eu não gostava, né? Então, para mim foi um desafio eu entender aquele meu momento. Eu falo que se hoje eu estivesse grávida novamente, eu jamais ia dar bola para isso. Eu acho que me acharia a mulher mais linda do mundo, eu não ia dar bola, né? Mas acho que é algo que da primeira vez, assim, né, que a gente fica estranha. Então foi um desafio, assim, para mim essa parte. E aí, claro, eu trabalhei até o final, assim, né? Eu fazia live, eu ficava 4, 5 horas em pé, com um barrigão desse tamanho, assim. Então, foi uma superação para mim desde do começo, né? Da parte da gravidez. E depois a questão de ter que parar ali no começo, né? No puerpério, eu entender que eu precisava dessa pausa. Eu sempre fui muito workaholic, assim, de trabalho, trabalho, trabalho. Então, para mim foi um desafio também, depois quando ele nasceu, eu aceitar que eu tinha que ficar aquele período em casa dando atenção para ele, né? E eu pensava assim, eu acho que agora ninguém mais vai me contratar, ninguém vai mais me chamar, tipo, você é esquecida. E não, muito pelo contrário. A maternidade me tornou mais reconhecida ainda, como eu falei, fez eu evoluir como pessoa, né? Fez eu aprender a dividir, a abrir mão. Então, eu acho que o abrir mão foi algo que eu aprendi desde o começo, né? Eu abri mão de muitas coisas por ele, né? E não me arrependo nada disso, abriria 1000 vezes. E hoje que eu consigo entender que era tudo besteira o que eu pensava, o que eu me preocupava e que tudo é uma fase, que as pessoas sim compreendem, as pessoas sim me acolheram, né? Todo mundo me acolheu, todos os meus parceiros, e tanto que hoje eu trabalho com todos, né? Até hoje, e o Lolô só foi se inserindo junto, até hoje em tudo. Então foi... Claro que eu não consigo hoje mais ter a mesma rotina que eu tinha naquela época de domingo a domingo, sem dia e sem hora. Hoje tem todo um planejamento para fazer tudo, né? Eu tenho um evento que eu fui contratada, eu tenho que programar antes, vou deixar ele com quem? O que eu vou fazer? Muda, né? Não é bem assim. Às vezes tem coisas que eu acabo escolhendo não ir, não participar, para não estar ausente com ele. Então, são escolhas, mas eu falo que para mim foi maravilhoso, assim, a minha vida mudou 1000 vezes para melhor, com certeza. Sim, como mexe com a nossa vaidade, a questão pós-parto, Sim, ou ser, né, uma nova pessoa, porque todo mundo fala e a gente não entende até ser, né? sim. A gente acha que depois que o bebê nasce, a gente consegue voltar à nossa vida, a gente consegue tudo que a gente fazia antes. E a gente não, às vezes, na inocência, a gente pensa que vai dar conta de tudo num determinado tempo, né? Um curto prazo, né? E às vezes a gente acaba deixando de nos respeitar por isso, né? Com certeza. E a cobrança também, né? Em questão de... Às vezes é mais nossa, mas também tem as pessoas, as críticas, né? Do corpo, a questão que já era o estilo de vida, né? Sim. Isso nos cobra. E quanto mais a gente se cobra, né?
como fica pesado, né? Fica uma coisa assim que ao invés de ser um momento tão especial, Às às vezes vezes pesa, com certeza. né? E até a gente entender isso, às vezes leva um tempinho, mas depois que a gente descobre, vira uma chavezinha e a gente consegue aproveitar cada momento com eles. E eu acho que daí a gente sim aprende que a gente não dá conta de tudo. A gente E que não tá dá tudo bem. E que a Isso. gente não precisa dar conta de tudo. Nós não somos Mulher Maravilha, né? A gente tem que dar conta do que a gente consegue. E tá tudo bem, é um dia de cada vez. Que são fases, né? São fases, né? Então, como eu falei, hoje a minha prioridade sempre vai ser ele. Em qualquer situação, eu vou priorizar ele. E eu falo que a gente tem que aprender a equilibrar os pratos, Claro, né? Equilibrar um pouquinho da maternidade com empreender, né? Com casamento, com amizades, com família. Então, a gente tem que... É uma grande balança. É uma balança que a gente tem que tentar tornar isso leve, né? Faz o que tu consegue todos os dias, pouquinho em pouquinho, a gente aprender. Eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo e aprendendo a não se cobrar tanto. É bacana a gente trazer isso também, né, Rafa? Inclusive para as mulheres, né, que estão nos assistindo, e de que tá tudo bem, né? E não precisa ver a cobrança e principalmente, que eu vejo mais hoje em dia, e claro, com as redes, né, é a comparação, Com certeza. né? Eu acho que o grande problema tá mas se ela consegue, eu também vou ter que conseguir. Mas se ela tá fazendo assim, eu também vou ter que fazer, né? E daqui a pouco aquilo ali nem faz sentido para ti. E a gente não sabe por trás que estrutura essa pessoa tem. Exatamente. Ela tem uma rede de apoio maravilhosa, ela tem condições de contratar pessoas para estar com os filhos. Até que ponto ela é feliz realmente? Né? Ou Será é só que- para mostrar que pode. É. Eu trabalho com isso, eu sei que hoje eu mostro o que eu quero mostrar, Uhum. né? Se eu não quiser mostrar as minhas fragilidades, os perrengues que eu passo, eu não mostro. Eu posso glamorizar a minha vida se eu quiser. toda, né? Então é muito difícil, assim, principalmente acredito para quem não trabalha com rede social, porque quem não tá no meio disso às vezes se compara demais, né? Então a gente que sabe mais os bastidores, né? A gente aprende a tipo, tá, não é bem assim. Mas muitas vezes tem mulheres que se fragilizam muito de se comparar com a outra pessoa, né? E esteticamente também, de corpo, de tudo. Então a rede social realmente acaba sendo, em alguns momentos, tóxica Sim, para esse muito. tipo de coisa, né? Então a gente tem que Verdade. aprender realmente a filtrar o que a gente vê e entender a nossa realidade e que cada um tem a sua realidade e tá tudo bem. Eu acho que é mais realmente uma cobrança nossa. A gente se cobra. Às vezes ninguém tá nem falando nada pra gente, mas a gente tá ali se cobrando, né? A gente tem que aprender a relaxar um pouco. É verdade. Verdade. E no meio disso tudo, Rafa, como surgiu a Flowzy? A oportunidade, né, de ter a Flowzy? Então, a Flowzy sempre foi um sonho pra mim. Desde que eu estava na faculdade, eu sempre sonhei em ter loja. E sempre foi o meu objetivo, assim. Nunca foi seguir muito o caminho de ser estilista, de fábrica, né? Eu sempre gostei muito da produção, né? Então, eu sempre me imaginava trabalhando naquelas revistas de moda, fazendo produções fotográficas, criando os looks, sabe? Naquilo, assim, sempre foi um sonho para mim. Eu sempre sonhei em ter a minha loja. Mas eu acho que eu nunca me senti pronta para isso. Eu entendia que eu era muito nova, que eu ainda tinha que construir um caminho, que eu tinha muita coisa para aprender, e quando fosse o tempo certo ia acontecer, né? E uma coisa que eu sempre falo que o ser mãe faz a gente ter mais coragem, né? A gente se sente pronta para encarar qualquer coisa, né? Então eu pensei assim, ok, meu filho já tá com 1 ano e pouco, agora tá mais tranquilo, né? Acredito que agora eu possa dar esse passo, que é o meu sonho. Eu já estou há 10 anos trabalhando como influencer, eu já construí um caminho, né? E agora eu acredito que seja o momento para colocar o meu sonho em prática. Então surgiu uma oportunidade e aí eu encarei. Eu disse, agora, vamos lá, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos para esse próximo sonho, essa próxima etapa. E aí nasceu a Flowzy. E está aí já com 1 ano de loja,
né, prosperando, graças a Deus, estou muito feliz e hoje realmente eu falo que hoje eu me sinto completa, né, com tudo que eu faço, com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha família. Então, por isso que eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? Às vezes a gente acha assim, fica ansiosa, ai, porque eu quero abrir um negócio, eu quero, mas às vezes não é o momento. E quando é para ser, vai acontecer e vai dar tudo certo. Então, nisso surgiu a Flows, que foi algo que eu sempre quis. Nós sempre também trazemos a questão do passar pelo processo, né, Rafa? Porque hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, Muito. né? Elas começam hoje e amanhã elas já querem estar bombando, né? Não é Porque, bem assim. mais uma vez, querendo ou não, as redes também nos trazem isso, né? Sim. Tipo, sabe, meu sonho é ter uma loja, mas nunca teve contato, É. nunca sabe, nunca, né, a rotina. É que nem como alguém pode falar pra mim assim, mas tu é influencer, tu é conhecida, daí ajuda, daí não é bem assim. Não é bem não assim. basta só... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não basta só ser conhecida, né? Tu tem que entender muita coisa para empreender, para ter um negócio, né? Sim, e partindo disso é que a gente traz justamente essa questão, tipo assim, a Rafa, e é bacana a gente, né, bater nessa tecla, ela sempre foi muito atenta a essas questões e às mudanças na vida dela em relação aos negócios que ela estava disposta a colocar. Então, tipo assim, eu quero colocar uma loja, então eu vou né, formar a minha base para colocar esse negócio. E uma coisa que também é importante nós ressaltarmos é que é um processo contínuo, né? Não é tipo assim, eu decidi, já tenho um ano a loja e agora eu tenho que esperar, né, colher os frutos. Não. Continua estudando, Com certeza. né, Rafa? Sempre. Continua aprendendo, continua buscando conhecimento, principalmente. Até né? porque quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que buscar conhecimento, né? Para aprender a lidar com todas as situações que vão aparecendo, todas as mudanças, né? Para também ter projeções futuras para o nosso negócio. Não é só simplesmente que a gente falou, sentar e tipo, agora ok. Não, é um trabalho ali diário. Quanto mais cresce, mais trabalho tem. Com né? certeza. Isso aí Com é certeza. fato, né? E com a loja eu tive também que me organizar, como eu falei, de saber o tempo certo, né? Até porque eu entendia que eu tinha que viajar, ficar 2 dias fora. Então, se o Lorenzo fosse muito pequenininho ainda, como eu amamentava, por exemplo, eu não tinha como estar indo viajar, né? Então, eu esperei também essa fase e eu entendi que eu teria que esperar para eu poder também mergulhar na minha loja e equilibrar. Não deixar nenhum nem o outro, né? Saber equilibrar a minha vida pessoal, da minha vida, né, de empresa, de trabalho. E é isso, por isso que a gente tem que entender o momento também, né? Rafa, e como a gente te acompanha há muito tempo, né? A gente sabe da tua organização, como tu é muito organizada. E como que tu organiza as tuas campanhas ao longo do ano, né? As ideias. Então, já que para ter um bom resultado na loja, tem que ter toda uma organização por trás, né? Então, eu sempre fico antenada, principalmente essas datas mais comemorativas e mais comerciais, né? Como agora teve Natal, por exemplo, Réveillon, né? Agora próximo vem o Carnaval, daqui a pouco vem Páscoa, Dia dos Namorados. Então, a gente tem que sempre estar atento para as datas e com muita antecipação pensar o que vamos fazer, né, para melhorar as vendas na loja nessa data. Como vamos aproveitar esses momentos para as vendas, né? Então, eu fico matutando várias coisas, né? Vou colocando ali no papel e pensando, eu acredito que agora a gente possa criar algo assim, como eu fiz, por exemplo, na Páscoa, né? Eu pensei assim, eu com uma loja de moda feminina vou aproveitar a Páscoa, que é chocolate, né? Como eu vou gerar uma oportunidade para minha loja? Então, eu criei um ovo, eu comprei a embalagem que se faz ali o ovo, né? E montei um look dentro e embrulhei como se fosse um ovo de Páscoa. Porque qual mulher não gosta de ganhar uma roupa, né? Então, muitas mulheres às vezes não comem chocolate, tem alguma restrição alimentar,
ou com certeza vai preferir ganhar um look do que um chocolate, né? Que já é mais clichê, digamos assim. Então, eu sempre tento sair fora da caixa e pensar em ideias diferentes que eu possa adaptar para o meu negócio e aquilo se tornar uma oportunidade de vendas. E foi muito legal. Muita gente entrou nessa ideia, achou bacana, né? Eu também tentei trazer mais peças assim no marrom, que era já uma cor que estava uma tendência muito forte, que tem tudo a ver com chocolate, né? E adaptar para isso, assim, e foi muito bacana. Até elas depois tirando foto, postando, acharam, nossa, que legal, que diferente. A gente também vai atrás até dos maridos, dos namorados nessas épocas e manda como sugestão, olha, o que tu acha? Acho que ela vai gostar disso, porque nós já entendemos o gosto das nossas clientes, né? Então a gente já consegue ser mais assertiva num presente e a gente sabe que às vezes o homem não sabe o que fazer, né? E aí um valor que às vezes tu pagaria num ovo de Páscoa, que hoje não tá barato, paga numa roupa e a mulher vai aproveitar muitas vezes do que uma vez só comendo um chocolate. Então são coisas que a gente tem que ir adaptando, né? Então eu sempre tento criar campanhas diferentes, ideias diferentes para o meu negócio, até para me destacar, né, de outras lojas, enfim, trazendo um diferencial. E eu sempre penso em algo que vá trazer um engajamento para o Instagram da loja. Algo que desperte o desejo das minhas clientes postarem aquilo, mostrar aquilo, né? Então isso para mim, como dona de loja, é muito bom. Isso gera um engajamento também, gera um movimento e acaba que eu consigo criar assim uma comunidade para minha loja, né? Que eu chamo que são as minhas Flows Lovers, né? As Flows Lovers da loja, assim. Então hoje é tudo sobre questão de pertencer, né? Todo mundo, ninguém espera mais, não é só preço. Tu quer comprar naquela loja porque tu quer pertencer àquela loja, tu quer pertencer àquela comunidade, né? Então, hoje tudo é experiência. E esse ano de 2026 mesmo vem isso muito mais forte ainda, né? Em qualquer negócio que a gente tenha, tanto loja ou prestação de serviço, enfim, é tu despertar uma experiência para o teu cliente, e não ser só mais um, que as pessoas hoje estão carentes, elas querem atenção, elas querem, né, se sentir próximas a ti. Então eu sempre tento ter ideias assim para trazer para isso. Isso é muito bacana, a questão da mala. Quando tu conhece a cliente, tu manda a mala de condicional. Sim. Várias vezes eu já pedi e vem com o meu gosto, com a minha cartela de cor. Sim. Como diz a Rafa, ontem eu estive na loja, ela disse, já que chegou várias coisas marrom. A gente já sabe, né? Já sabe que eu tô... Sim. Mas conta pra nós, Rafa, como é que funciona a questão da mala, da bag, né? E também a questão do WhatsApp da Flows Lovers. Sim. Então, ali na loja a gente tem essa experiência para cliente, né, de ter a nossa mala de condicional. E aí tudo eu penso nos detalhes, né? É uma mala rosa, que é uma cor que pertence à nossa identidade visual, a feminina. A mala é bordada com o logo da Flowzy, né? Tem o cheirinho. Então eu penso em todas as experiências para minha cliente Ontem ter na loja. Em casa, a Lara assim, mãe, esse cheiro é muito bom, dá vontade de ficar grudadinha nessas roupas. Então, olha que experiência legal, Sim. né? Tu não tá só recebendo uma mala assim de qualquer jeito. Não, ela tá indo com o aroma da Flowzy. Então, toda vez que tu sentir aquele aroma, tu vai lembrar da Flowzy. É o cheirinho da Flowzy, né? Então, é o saber despertar emoções. Eu falo que isso é a experiência também, né? Trabalhar também a experiência olfativa da cliente, de entrar, tu entra na loja, tu já sente o aroma da loja. Sim. Esse aroma vai na tua malinha de condicional, esse aroma vai na tua sacola, na tua compra. Sim. Então, tu sempre vai carregar a Flowzy de alguma maneira, né? Assim como a gente tem a experiência também de sempre oferecer um café, um chá, uma bolachinha personalizada, a gente desperta o sentido do paladar na pessoa também, o olfato com a questão do aroma. Então, são sensações que a gente pensa sempre nesse atendimento, né? E além disso, que a gente, né, nós como clientes, a gente nota todo o cuidado que é feito aquilo ali. Sim. Né? Então, para poder gerar essa experiência, todo o cuidado,
né, que foi tido em relação a, né, a cada detalhezinho ali. Sim. E isso que é bacana, né, saber da preocupação, né, que o empresário tem em ter esse cuidado com o seu cliente. Com certeza. E o porquê dessa mala de condicional, né? Hoje a minha cliente, ela é mulher, empreendedora, ela é mãe, né? Ela tá correndo o dia inteiro, não tem tempo de parar na loja para provar. Então, por que que ela não pode levar a Flows para casa também? Né? Então, a gente pensou nessa questão também de fazer esse condicional e a pessoa poder experimentar com calma. Muitas vezes também fazer uma compra mais inteligente, né? A gente também não pensa só em vender. A gente não quer que a cliente compre por um impulso e não use nunca mais aquela roupa, porque ela vai lembrar que ela comprou na minha loja e que ela não usou aquilo para nada. Então, eu quero que a minha cliente faça uma compra inteligente, né? Eu sou formada em moda, eu sei como é que é, né? Então eu quero que a minha cliente compre e use bastante aquela roupa. Então ela pode provar em casa com outras coisas que ela já tenha para aproveitar, para combinar. Então ter toda essa experiência de fazer as coisas com tempo, com prazer, com calma, né? Eu disse a minha cliente é assim, a minha cliente sou eu, assim, a pessoa, né? O que que eu necessito? O que que eu sinto falta nas lojas? Então, eu tentei trazer isso para a Flows na experiência. E a questão do nosso atendimento online, né? A gente sempre procura atender rápido, né? Eu faço o grupo ali das clientes VIP, que as clientes entram, né, por vontade própria, a gente trava o grupo ali, ninguém fica mandando mensagem, é só para aquilo ali, para eu todos os dias mandar as fotos das novidades, já com o tamanho que tem disponível para facilitar, com o preço, né? Quem gostar vai nos chamar no privado, vai pedir, e é isso, a gente não pode esperar a cliente bater na porta, né? A gente tem que fazer essa experiência também do online, que hoje também faz toda a diferença na parte das vendas, com certeza. Potencializa, assim, muito. Rafa, e falando de campanhas, né, que tu teve essas ideias, enfim, na questão da Páscoa, e nós, né, eu, a Jaque, aqui da Total Contabilidade, nós participamos de uma campanha que foi muito legal e que também nos deu, né, Jaque, muito retorno e o pessoal gostou muito e muitos comentários. Foi um sucesso! Exatamente, onde tu chamou várias empresárias ali, empreendedoras, né, para fazer parte da tua campanha ali. Como é que foi isso e o retorno disso para, né, o teu negócio também? Então, essa ideia eu tive desde o começo da loja, assim, de trazer a cliente da Flowzy para nossa rede social também como uma oportunidade dela ser vista, né? E eu falo que também como um empurrãozinho para quem não gosta de aparecer, para fazer isso acontecer, para despertar isso também em vocês, nas clientes, né? Então eu criei esse quadro que é o Por Trás do Look, que é um quadro onde eu convido clientes da Flowzy que são empresárias, e a minha equipe de marketing grava um vídeo no espaço de trabalho dessa cliente para mostrar como é que é o trabalho dela, ela se apresentar, né, falar resumidamente sobre o trabalho, e ela estar ao mesmo tempo vestindo o Flowzy inserida dentro do trabalho dela. E assim eu consegui mostrar que a Flowzy, ela tem muitas mulheres diferentes, de idades diferentes, de personalidades diferentes, de estilos às vezes diferentes, mas que a Flowzy consegue abraçar essa versatilidade de tantas mulheres, né? E estar fazendo parte do dia a dia e do trabalho dessas mulheres. Então foi muito legal, assim, e o mais bacana é ver as clientes depois felizes com o resultado daquilo, se sentindo valorizada, se sentindo bem, porque a gente posta o vídeo em collab com vocês, e daí todo mundo comenta, interage, ai que linda, ai que legal e tal. Eu acredito que isso também sirva como um incentivo, né? Muitas vezes a gente tá ali travada, tá desanimada, ai não sei o que eu vou fazer, e a gente precisa de um empurrãozinho, né? E eu sei que hoje com a visibilidade que eu tenho, eu posso ser um canal, né, de impulsionar outras mulheres e outras profissionais também. Então eu falo que a Flowzy não é só sobre mim, é sobre todas essas mulheres, né? Então, eu sempre tive um propósito. A minha loja, ela tem um propósito. Eu não quero só vender. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão
de elevar as mulheres, né? De fazer com que elas sejam quem elas nasceram para ser, né? E despertar isso nelas. Eu quero que a minha loja sempre traga isso, né? Que não seja só uma venda em si, mas que seja uma maneira de deixar outras mulheres felizes também. Nos encaminhando para o final, Rafa, conta para nós como tu te vê daqui uns anos. Então, daqui a uns anos me vejo com a Flowzy, com certeza, né? Prosperando ainda mais. Eu tenho ideias de seguir o caminho online também da Flowzy, ter o nosso e-commerce, que é o próximo passo que eu quero dar, né? Mas eu sei que a gente tem que construir primeiro um caminho para isso. Já começamos a conversar sobre isso. Já também, começamos, né? claro, para a gente se programar, né? Então, ter esses planos para o futuro. Quero muito que a minha loja chegue no online, chegue no e-commerce. E, se Deus quiser, eu vou ver a Flowzy mandando muitos envios para o Brasil todo. É isso que eu quero, né? Ver o nosso saquinho rosa personalizado da Flowzy saindo no correio para vários estados, várias cidades do nosso país e podendo vestir muitas mulheres maravilhosas e ajudando na autoestima dessas mulheres, né? E, enfim, me vendo também mais feliz ainda com a minha família, né? Quem sabe tendo mais um baby daqui a pouco, são os planos também, né? Mas Deus que sabe de tudo. E é isso, mas eu vejo assim um futuro, um caminho lindo e próspero, com certeza. Amém, né? Amém. Rafa, então nós queremos te agradecer, né, pela tua participação, por estar compartilhando com a gente a tua história, né? A tua história é muito bonita, né? A gente vê que tu é uma pessoa que está sempre buscando, né? Que não para, e isso é difícil de a gente identificar hoje em pessoas assim, né? Não jovens, mas é que tu ainda está ali no meio, né? Mas a gente está vindo numa geração aí que eu acho que é a grande dificuldade aí dos empresários em relação a essa geração que está vindo aí, sim, da questão do não comprometimento, né? Sim, é uma geração mais acomodada. Exato, né? E que a tua história, né, possa inspirar, então, essas pessoas, bem como outros empresários, né? A Rafa é uma pessoa que estuda muito aquilo que ela se dedica a fazer, então, obrigada por compartilhar com a gente e que a Flowzy aí prospere por muitos e muitos anos. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial por vocês. Admiro vocês muito. Vocês também sempre foram inspirações para mim, né? Como mulheres, mães, empreendedoras. E eu fico muito contente da gente estar hoje caminhando juntas. E com certeza, quando eu chegar lá, vocês estarão lá também junto comigo. Com Muito certeza. obrigada. Chegamos ao fim de mais um Total Conta.